Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre humanidade, né? É muito comum a gente que tem uma prática de autoconhecimento ou uma prática de cunho mais espiritual. É muito comum com que o nosso ego, de uma forma muito sutil, muito elaborada e até mesmo disfarçada, nos coloque num lugar de perfeição, né? Ou de busca pela perfeição, ou até mesmo de superioridade com relação às pessoas que não estão no mesmo caminho que o nosso. E isso é algo que atrapalha muito o nosso processo, né? Um dos grandes objetivos da prática de autoconhecimento ou de práticas espirituais é nos fazer entender a nossa humanidade, né? Entender e aceitar a nossa humanidade. E enquanto seres humanos, somos imperfeitos e sempre seremos, né? Somos falhos e sempre seremos. Então, a busca pelo autoconhecimento, ela não é uma busca pela perfeição, né? É uma busca pelo entendimento dos nossos samskaras, né? Samskaras é a palavra em sânscrito que determina os nossos padrões, né? E esses padrões, eles podem ter sido construídos nessa vida ou em vidas passadas. Então, a busca pelo autoconhecimento seria uma busca pelo entendimento e reconhecimento desses samskaras e pela modificação desses samskaras de forma gradativa, né? Então, identificamos algum padrão que é prejudicial, né? Que é nocivo para nós e para as pessoas que nos cercam. E de forma gradativa a gente vai fazendo a modificação desses samskaras. E essa busca por essa modificação não é uma busca para atingir um estado de perfeição, né? É simplesmente uma busca por desenvolvimento. Sempre seremos falhos, nunca haverá um momento em que seremos perfeitos, né? Mas estaremos trabalhando ou buscando atuar de forma mais consciente, né? E atuar de forma consciente não quer dizer atuar de uma forma que não seja falha, né? Então, existe um samskara, existe um padrão que eu reconheço e aceito que ele existe internamente. E de forma gradativa, com disciplina, né, com prática e desapego, eu vou fazendo a modificação desse padrão, né? Então, a partir do momento que eu identifico um padrão de comportamento, numa próxima situação eu posso escolher de forma consciente agir de uma maneira diferente. É dessa forma que nós vamos criando um novo samskara. E é importante a gente entender que a criação, né, desse novo padrão, desse novo samskara, parte da prática, né, da disciplina e do desapego. Isso é falado tanto no Vedanta quanto no Yoga Sutra, que é o texto clássico que fala sobre yoga, né? E essa prática de disciplina, né, e de desapego, ela vem com o entendimento de que novas oportunidades para que eu forme um novo samskara, um novo padrão, uma nova tendência, elas vão acontecer. Eu posso naquele momento e devo, né, tentar agir de uma maneira diferente, de uma maneira mais consciente, mas importante eu me desapegar do resultado daquilo, né? Então, e inclusive me desapegar caso uma nova situação aconteça e eu não consiga fazer uma escolha de forma consciente, né? Então, esse processo de modificação, ele acontece de forma lenta e gradativa. Importante também a gente lembrar que ser consciente não quer dizer não ser falho, né? Ser consciente é ter a noção, né? É ter o conhecimento daquilo que acontece internamente, dos nossos impulsos internos, para que a gente possa, em situações que vão nos acontecendo, a gente possa tentar trabalhar isso, fazer escolhas a partir de um outro lugar, né? E isso não quer dizer que a gente não vai falhar, né? Estar consciente é justamente, inclusive, quando um padrão se repete, a gente tomar conhecimento de, olha, repetir um padrão. E é a partir desse lugar que a gente consegue, então, fazer essa modificação.
E isso, né, é estar consciente do que é ser humano. No Yoga Sutra, o capítulo 3, né, que fala sobre os poderes, fala inclusive que os poderes acabam se tornando um empecilho nessa nossa jornada, né? Ao longo do tempo de prática, eu vejo que a gente vai adquirindo uma certa clareza e uma certa objetividade. E isso muda muito as nossas escolhas, muda muito a forma como a gente vive a vida. Porém, quando a gente se apega, né, a esse poder de clareza, de objetividade, de firmeza, isso pode nos impedir de acessar camadas profundas que precisam de transformação, né? Então, o Yoga Sutra fala justamente que, inclusive, os poderes, eles são um empecilho para a nossa caminhada, né? Nós, na jornada do yogi, né, ele deve ser capaz de, inclusive, se desapegar dos poderes que ele vai conquistando ao longo do caminho de prática, para que essa caminhada do autoconhecimento ela possa se tornar cada vez mais profunda, né? Estar consciente é diferente de estar rígido, né, nesse lugar dos poderes, de coisas que vamos adquirindo, né, ali ao longo dessa caminhada. Então é importante a gente estar, inclusive, consciente de quando estamos apegados a esses poderes, porque esse apego nos impede de seguir essa caminhada, né? Muitas vezes o que acontece na jornada é uma estagnação, né? Quando há apego nesses poderes, existe também uma estagnação na nossa caminhada de autoconhecimento. E é importante a gente ter esse entendimento, porque para que a gente não entre num processo de autocondenação e autojulgamento quando a gente repetir um samskara, né, ou repetir uma tendência. Não é porque estamos conseguindo fazer escolhas de forma mais consciente diante de um determinado padrão que ele não vai mais se repetir, né? Então, somos humanos, né? Então, isso pode sim se repetir. E no momento em que isso acontecer, é muito importante que a gente não entre nesse processo de autocondenação e de julgamento, mas sim no entendimento de que, ok, sou um ser humano e isso, sou falho, sou imperfeito, isso pode acontecer, né? A busca por um novo samskara ou por um novo padrão, ela não está ligada à perfeição, ela está ligada a alívio do nosso sofrimento, né? Então, quando identificamos um padrão que nos gera sofrimento, queremos de forma consciente fazer uma nova escolha para alívio do nosso sofrimento e não para busca da perfeição. Quando conseguimos tomar consciência disso, conseguimos transferir isso para as nossas relações, né? Então, nesse momento, a gente passa a enxergar o próximo de uma forma mais humana, né? Podendo cometer as suas falhas. Então, a gente consegue exercer a compaixão pelo próximo, porque entendemos que, assim como nós, né, somos falhos, o outro também poderá ser. Então, a consciência, ela nos traz essa oportunidade de dar um passo para trás, né, muitas vezes, né, e de enxergar o outro dentro dessa humanidade, né? Assim como nos enxergamos humanos, passamos também a enxergar o outro dentro dessa humanidade. E trazendo essa relação, né, para a nossa prática física, que eu vejo acontecer muito, né, a gente entrar nesse processo de autocondenação e de julgamento e parar a nossa prática de asanas, né? Às vezes a gente quer começar a prática ou começa a nossa prática colocando muita energia, colocando muita dedicação. Por algum motivo, né, a vida é essa impermanência, coisas estão acontecendo. Por algum motivo a gente não consegue mais colocar tanta energia, colocar tanta dedicação como a gente gostaria. A nossa mente entra nesse lugar de autocondenação e é um lugar de dor. A gente acaba parando, né, de fazer a nossa prática física, porque a nossa mente entrou nesse lugar de autocondenação
e de não aceitação da nossa humanidade, né? Então, esse processo de entendimento e de aceitação é algo que é muito profundo e que mexe com muitas coisas na nossa vida, né? Então, muitas vezes deixamos de fazer algumas coisas que são importantes porque falhamos uma única vez, né? Então, falhamos uma vez, a nossa mente entrou num lugar de julgamento e de autocondenação e desse lugar paramos de tentar, né? Então, esse reconhecimento e essa aceitação da nossa humanidade, ela é muito importante para vários aspectos da nossa vida, né? Não só na nossa prática de yoga. Quis trazer aqui agora esse link, porque como professor eu vejo muito isso acontecer e porque também passo por isso, né? Na minha prática física, na prática de autoconhecimento, né? Nessa busca pela transformação desses padrões. Então, eu sei como é estar nesse lugar, né? Então, eu quis trazer hoje um pouquinho dessa reflexão para que a gente possa utilizar não só na nossa prática, né? Que a gente possa estender isso para as nossas outras áreas da vida, mas que a gente também possa se lembrar disso quando algo não vai tão bem no nosso tapetinho, né? Ou não vai como a gente gostaria, né? Então, que a gente possa acalmar um pouco a nossa mente e buscando fazer esse entendimento e esse processo de aceitação também com a nossa prática, né? Se a gente começa isso na nossa prática, com certeza a gente vai expandindo isso para as outras áreas da nossa vida, né?